Subiu triunfante pro céu o Senhor, assim mesmo há de tomar, eis que vem meu Salvador, quando o alarido entoar, com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar, é que venha o meu Salvador. Com Cristo encontrar-me gozoso irei, quando Ele das nuvens descer, comigo ao céu nesse dia terei, que dia de glória ser. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar, é que venha o meu Salvador. Bendizendo a Cristo no céu entrarei, irei no milênio estar, só com meu Jesus eu aqui voltarei, pois todas as nações me julgar. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar, é que venha o meu Salvador. Vem sobre o teu povo reinar, ó Senhor, teu reinado aqui todo traz, vem proteção nos trazer Salvador. Vem Jesus com justiça e paz, com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar, é que venha o meu Salvador. Vem Cristo, teu reino, as coisas anunciar, eu quero contigo subir, quando sereno te quero entoar, e a glória eterna fluir. Com muita prudência eu quero estar, esperando por meu Senhor, e sempre alerta que vigiar, é que venha o meu Salvador. Graças a Deus por esta oportunidade. Hoje é um culto de ensinamento, né? Onde nós adquirimos conhecimento da parte de Deus para nos fortalecer em Sua santa presença. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve a Tito. Carta que Paulo escreve a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 1, para a nossa meditação nesta noite. Hoje nós vamos bem tranquilo, bem devagar, lendo bastante versículos da Bíblia. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: você, porém, fale
o que está de acordo com a sã doutrina. Amém. Glória a Deus. Nesta oportunidade, eu quero falar com os irmãos sobre a sã doutrina. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre doutrina. E tomando como base esta palavra que Paulo dirige a Tito. Tito, ele era um grego convertido durante o ministério do apóstolo Paulo. Só para nós aprender nesta noite. Quem era Tito? Tito não era um judeu. Tito era um grego que se converteu ao cristianismo durante o ministério do apóstolo Paulo. Tito também se tornou um pastor. Amém. E ele pastoreou uma igreja na ilha de Creta. E foi nessa igreja em Creta que ele recebeu de Paulo a orientação que era-lhe necessário ser ensinado. Tito estava pastoreando uma igreja e Paulo, a fim de orientá-lo, disse: Tito, você é pastor, e você, como um pastor, você precisa falar às ovelhas de acordo com a sã doutrina. Porque crente, irmãos, ele precisa, para se fortalecer, ele precisa ser bem doutrinado. Nós sabemos que a doutrina, ela é bíblica, sim ou não? A doutrina, ela é bíblica. Está aqui, ó. Paulo fala que convém a sã doutrina. Então a doutrina, ela é bíblica. E toda doutrina, ela gera bons costumes. Sim ou não? Toda boa doutrina gera bons costumes. Então, um crente bem doutrinado, ele é um crente que tem bons costumes. Existem pessoas que têm maus costumes. E nós conseguimos discernir o que é um mau costume de um bom costume. Tem pessoas mal acostumadas, e é tão feio uma pessoa mal acostumada. Então, irmãos, toda pessoa mal acostumada é porque ela não foi bem ensinada, bem doutrinada. Então, às vezes, a gente tem filho mal acostumado, por quê? Porque a gente não ensinou, a gente não está ensinando. Então, é muito feio e é muito ruim um crente bem doutrinado, essa doutrina acaba gerando nele bons costumes. E é tão bonito ver um crente que tem bons costumes, não é? Em tese, a gente concorda, irmãos, que o costume, ele é importante. Você ser uma pessoa que deixa gerar dentro de você bons costumes através da doutrina, é importante, é legal, né? Existem pessoas que ignoram um bom costume e taxam as pessoas às vezes de ultrapassado, cafona, essas coisas
que não é legal. Então, o bom costume é importante também para nós que somos servos de Deus. E o costume só vai ser positivo quando se é bem doutrinado. E Paulo falou: olha, Tito, se você quer ter uma igreja abençoada, fale o que está de acordo com a sã doutrina. E todos nós sabemos o que significa a palavra doutrina, ou o que é doutrina. A palavra doutrina, todos nós sabemos que vem da palavra grega didaque, que significa ensino ou instrução dada pelos apóstolos. Então, as instruções que nós temos, as instruções que nós seguimos, as doutrinas que nós seguimos, são doutrinas que foram ensinadas pelos apóstolos. E os apóstolos ensinou a respeito de quem? Os apóstolos ensinou a respeito de quem? A respeito de Jesus. E Jesus ensinou a respeito de quem? Jesus ensinou a respeito de Deus. Então, a nossa doutrina, a doutrina bíblica que a gente acredita, ela tem peso, ela tem bagagem. A nossa doutrina, ela não é uma doutrina de homem. Você segue a doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era a doutrina de homem? As doutrinas dos apóstolos não eram doutrinas de homem. Não foram os apóstolos que idealizaram: vão ensinar sobre isso, vão instruir o povo sobre esse assunto. Não. As doutrinas passadas dos apóstolos eram ensinamentos passados de Jesus. Jesus passou para os apóstolos e os apóstolos passou para os seus discipulados, e essas doutrinas estão inseridas nessa Bíblia Sagrada. Então, nós que somos servos de Deus, quando nós nos debruçamos diante das doutrinas, nós podemos ter certeza, nós podemos ter garantia que nós estamos seguindo algo que de fato é legal, que de fato tem uma confirmação. Nenhuma doutrina humana ela resistiria, subsistiria há tantos anos como as doutrinas de Deus. E nós que somos pentecostais, existem inúmeras doutrinas, mas nós como pentecostais devemos aprender e saber quais são as principais doutrinas que nós pentecostais acreditamos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que doutrina é essa? Essa é a doutrina que nós acreditamos. A primeira doutrina principal, eu falei que existe inúmeras, mas as principais doutrinas que nós pentecostais acreditamos. A primeira doutrina que nós pentecostais acreditamos aqui, de acordo com Deuteronômio 6:4, que Deus é o único Deus. Só tem um Deus. Quando nós falamos que só existe um Deus, nós falamos e pensamos que só existe um que merece a nossa adoração. É coisa simples, não é? Só tem um Deus que merece a nossa adoração. Nós só devemos de nos curvar diante de Deus. Deus é o nosso ídolo. Deus é o nosso ídolo. Deus é o nosso único ídolo. Deus é o nosso único ídolo. Tudo aquilo que, olha só como é que é simples, hein? A doutrina de que Deus é o único Deus. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida se torna o meu ídolo, se torna o meu Deus.
E nós estamos vendo na Bíblia o próprio Deus dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Agora, muitas das vezes nós nos deparamos com situações em que isso acaba não sendo verdade nas nossas vidas. Quando é que isso passa a não ser verdade na minha vida? Quando eu coloco uma outra coisa no lugar de Deus. E aí? Deus é o único que eu devo temer, sim ou não? Deus é o único que eu devo temer. Deus é o único que eu devo me prostrar. E aí? Tem muita gente que é escrava do dinheiro. Tem muita gente que é escrava de novela, que é escravo de novela, que é escravo de filme, que é escravo de celular. Tem muitas pessoas que são escravas da vaidade. Se não tiver daquele jeito o cabelo, o culto para ela ou para ele acabou. Tem ou não tem pessoas assim? Tem, irmãos. Tem. E aí, se eu me comporto assim, Deus não está sendo o meu único Deus. Existem outras coisas que estão ocupando o lugar de Deus. Irmão, sem hipocrisia, às vezes nos deparamos com situações em que durante o dia Deus nem é lembrado por muitos, sim ou não? Até cristão, irmãos, que carrega esse livro aqui debaixo do braço. Tem situações que o dia passa e nem sequer lembra de Deus. Isso é sério, irmão. Eu só posso dizer que Deus é o meu único Senhor. Amém. Se de fato eu estiver praticando essa doutrina. E tudo que o inimigo quer é que nós ocupamos o lugar de Deus com aquilo que não é Deus. Nós somos espirituais, irmãos. Nós acreditamos que Deus é o único e suficiente Deus da nossa vida. Só que o inimigo quer que nós ocupamos esse espaço que é de Deus com aquilo que não é Deus. Preocupação fica martelando na sua mente ali o dia todo, ocupando a preocupação que você tem que ter com a vida de Jesus, com a sua vida espiritual e etc, e etc. Então, nós que somos servos de Deus, estamos diante de uma doutrina importante. Porque, irmãos, a gente não pode falar: Deus é o meu único Deus, simplesmente de boca para fora, irmãos. É fácil demais, não é? É fácil ou não é? Falar assim: Deus é meu Deus, Deus é meu Senhor. Isso é a coisa mais fácil que tem. Até um cachaceiro lá na cachaça lá, ele fala isso. Ele fala isso. Então, olha só a exortação que Deus está dando para Israel. Amém? Olha só, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Se Deus está fazendo essa exortação com Israel, é porque Israel estava colocando alguma coisa no lugar de Deus. Não tem como ir por outro caminho, irmãos. No final, tudo dá em Deus. Lembrem sempre disso. No final, tudo vai dar em Deus. Por que vocês acham? É por isso que o crente, quando entende essa realidade, por que vocês acham que Jó teve aquele comportamento diante da doença que ele estava enfrentando? Aquele quadro, todos nós conhecemos a história de Jó, sim ou não?
Quando você lê, existem pessoas, alguns estudiosos, críticos e até heréticos, eles vão chegar ao ponto de dizer que esse livro de Jó é uma parábola. Alguns estudiosos, alguns teólogos liberais, eles chegaram à conclusão que este livro de Jó é uma parábola, porque dificilmente um ser humano conseguiria esse feito que Jó conseguiu. Mas nós que somos servos de Deus, acreditamos que de fato isso aconteceu. Isso não é uma parábola, isso de fato aconteceu. Existiu um homem que viveu assim, 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 assim. Agora, por que quando você lê a palavra de Deus no livro de Jó, você fica assim pensando? Não dá para parar para pensar? Primeiro vem uma notícia que perdeu os gados lá, né? Vamos falar assim, parafraseado. Depois veio uma notícia que perdeu os empregados, o dinheiro. Aí o homem só foi perdendo. Depois veio a notícia que perdeu. É tão bonito a gente ler isso. E olha que Jó foi um homem de carne e de osso como eu e você somos. Então a gente, quando lê, a gente pensa assim, rapaz, né, numa sequência, daqui a pouco ele perde todos os filhos. Aí daqui a pouco ele perde a saúde, fica doente. Aí daqui a pouco ele fica em cima só do pó e da cinza, começa a se coçar lá com aquele caquinho de telha que a gente às vezes até faz uma pregação em cima do caquinho de telha. E você percebe olhando assim, você percebe um comportamento de Jó assim, não desesperador. Porque Jó vivia essa questão aqui da doutrina com intensidade. Jó acreditava. Jó falava para Amém. Jó vai dizer assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou retornar para lá. Aí ele vai dizer: tudo que eu tinha era de Deus, Deus ele deu, e Deus ele tirou. Na verdade, Jó não está dizendo, porque tem gente que estuda a Bíblia, que eles fazem de tudo para poder arrumar coisinha, né? Quando Jó fala que Deus deu e Deus tomou, Jó não está querendo dizer que Deus é um Deus egoísta, que Deus é um Deus que... Não, nada disso. Jó, quando diz isso, ele está querendo dizer simplesmente, tudo, no final, tudo termina em Deus. Glória a Deus, aleluia. No final, tudo termina em Amém. Não tem jeito. Já está dizendo, ó, eu fiquei rico, possuí um monte de fazenda, um monte de gado, um monte disso, um monte daquilo, meus filhos estudou e etc, etc, fui rico. Isso veio de Deus. Agora eu estou pobre, perdi tudo. Também eu acredito que isso é uma permissão de Deus. Então, eu não vou aqui arrancar os cabelos da minha cabeça, me desesperar, falar um monte de bobeira, não. Eu vou ficar em paz, porque a riqueza porque tem muita gente que se comporta contrário a Jó. Por quê? Porque a riqueza para muitos é um Deus, irmãos. O dinheiro para muitos é um ídolo. E aí quando começa a perder, vem o desespero. Aí a gente percebe que de fato, para Jó, o mais importante era saber que ele estava em paz com Deus. Ô irmãos, o mais importante para nós que estamos em cima dessa terra é a certeza, é a convicção que Amém. Deus é o nosso único Senhor, o nosso único recurso, que nunca falha, que nunca vai falhar. Aleluia, meu Deus. Isso que deve ser importante, irmãos. Jesus falou bem assim: aquele que por amor a mim não abrir mão do pai e da mãe, os irmãos entendem essa linguagem? Aquele que por amor a mim não abrir mão do pai e da mãe, não é digno de mim. Ou seja, nada, irmãos, nada
e nem ninguém deve ser maior do que Deus na nossa vida. Nada e nem ninguém deve ser maior do que Deus nas nossas vidas. Que a mulher de Jó, ela falou bem assim: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Não foi assim que ela falou? Aí Jó falou bem assim: aceitaste o bem de Deus? Aceitaste o bem de Deus e não quer o mal tu aceitar? Ó, Deus só é Deus quando está bom. Então quer dizer que Deus é o único Deus na minha vida quando tudo está bom. Deus está dizendo para Israel: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nada nem ninguém pode estar acima de Deus nas nossas vidas. Quando você e eu vive assim, com intensidade esse Deus, as coisas acontecem, as bênçãos vêm, as vitórias vêm, os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas, independente de estar bom ou estar ruim. Os planos de Deus não dependem de estar bom ou de estar ruim para se cumprir, sim ou não? Os planos de Deus não dependem de estar bom ou estar ruim para se cumprir. Os planos de Deus dependem da vontade de Deus para se cumprir. Pode se cumprir hoje, pode se cumprir agora, pode se cumprir neste momento os planos de Deus. E sendo planos de Deus, vai se cumprir, porque a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Se eu tenho Deus como meu único e suficiente Senhor, irmãos, vai se cumprir algumas coisas mais na minha vida. Mas a gente não pode, irmãos, abrir mão da fé que nós temos no Deus que nós servimos. As lutas, dificuldades não podem sucumbir à fé que nós temos no Deus que nós servimos. Porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, e o Deus que nós servimos, Ele age no sobrenatural. É quando parece que não vai ter mais jeito, Deus chega e dá um jeito e mostra para você que vale a pena ter Ele como Senhor absoluto e exclusivo da nossa vida. Existe uma outra referência bíblica em Marcos concernente a essa doutrina. Marcos capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Jesus ratificando essa doutrina, Jesus fortalecendo essa doutrina. O Deus que nós servimos, Ele deve ter lugar especial nas nossas vidas, nos nossos corações. Ele precisa estar acima de tudo e acima de todos nas nossas vidas. A Bíblia diz que aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o seu coração, se o meu coração está preso às coisas aqui terrenas, o nosso maior tesouro são as coisas terrenas. Agora, se os nossos corações estiver preso em Deus, o nosso maior tesouro será Deus. Será Deus. Se você e eu estivéssemos vivendo como Paulo viveu, porque nós sabemos perfeitamente que Paulo viveu numa época e em um contexto onde que se pregar a respeito de Jesus dava cadeia, dava chicote, dava açoite, etc, etc. E Paulo se deparava
N vezes com situações em que era pedido a ele, ou para de falar de Jesus e fica tranquilo, ou continua falando de Jesus e apanha. Ou para de falar de Jesus e continua tranquilo, ou continua falando de Jesus e você vai apanhar. E aí? Hoje, eu e você vivendo numa situação dessa, cabe a você e cabe a mim, que a gente não é juiz, cabe a você e cabe a mim essa resposta. Teríamos condições de, assim como Paulo, dizer: pode bater, porque de Jesus eu não vou parar de falar, ele ganhou espaço na minha vida. E aí, não tá, vamos apanhar, apanhando. Açoite, as surras daquela época era surra, irmãos. O chicote daquela época era chicote, com os ossinhos na ponta, para bater e arrancar o couro do peão. Ele: não, pode bater. Você está entendendo? Mas tinha uns que negavam, falavam: não, vou nada, parar de falar. A gente sabe que a história diz de um certo homem por nome Policarpo. Chegaram para ele, é linda essa história, disseram: olha, tem jeito não, se você parar, a gente vai ter que matar. E aí ele: não, pode acender a fogueira, bota bastante fogo e apressa, eu estou com pressa, porque a morte, para mim, fisicamente falando, é um veículo que vai me levar para o encontro do Deus que eu sirvo. Então, irmãos, Jesus ratificando essa doutrina, e ele vai dizer: o mais importante, Israel, o mais importante de tudo que vocês acham importante, o mais importante para vocês é ter Deus acima de qualquer coisa na vida de vocês. Isso que é o mais importante. Quando a luta, a dificuldade bater na porta, é comum, é normal, como ser humano, você dar aquele baque. Só não é comum e só não é normal para você que é um servo de Deus, uma serva de Deus espiritual, achar que é o fundo do poço, o final de tudo. Não. Porque Deus é um Deus que, quando as coisas parecem que vão dar errado, Ele entra em ação e aquilo que parecia que ia dar errado, dá certo. Ele abençoa e dá vitória para você. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Quando eu tento entender a grandeza do céu, que supera a terra e mar, tudo quanto eu posso imaginar, o amor me demonstrou.
Mas se acaso lhe engano,